Bora. Então, ó, vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje falando aí sobre regras da natação, tá? Eu sou o professor mestre Mara Tsutsui e nós abordaremos o assunto a seguir, então. Bora lá, então. Vamos conversar a respeito nessa aula das principais regras que envolvem a natação propriamente dito. A natação tem diversas regras, mas aqui nós vamos falar especialmente daquilo que é o principal, daquilo que principalmente aqui você não pode deixar de saber, tá? E o que é que você não pode deixar de saber? Bora lá, vamos lá. Diferentemente, né, de um esporte coletivo como o futebol, por exemplo, que a gente tem 3, 4, 5 árbitros, por exemplo, na natação nós temos diversos, como vocês podem ver, tá? Dentre esses árbitros aí, o principal deles aí, certamente, é o árbitro geral. Geralmente a gente tem um ou dois, tá? Esse árbitro geral é como se fosse o comandante de todos os árbitros, de todos os juízes. É ele, especialmente, que toma as decisões no que diz respeito à largada, ele que toma decisões no caso de dúvidas, ele que desclassifica ou não algum determinado atleta, tá? Geralmente a gente tem um só árbitro geral, mas é possível que a gente tenha dois árbitros gerais, por exemplo. Tá bom? Fora isso, bom, eu vou falar um por um, mas a gente tem também aí, né? O supervisor da mesa de controle, tá? O juiz de nado, propriamente dito, o juiz de partida, né? O chefe dos cronometristas, o juiz de virada, o anotador-chefe, o banco de controle e o locutor, propriamente dito, tá? Vamos lá, então, dar uma olhadinha agora na descrição e aprender um pouco mais sobre cada um deles, tá? O primeiro que a gente está abordando aqui, vai falar aqui, de modo geral, é o árbitro geral, tá? O árbitro geral é o único árbitro na natação que possui apito, tá? Na natação profissional, o árbitro geral, né? Na hora da partida, por exemplo, quando os nadadores eles se posicionam na baliza, quando as provas vão sair de fora da piscina, como é o caso do nado livre, nado peito e nado borboleta, ele se posiciona atrás da baliza, ele dá um primeiro apito e estica o braço, como ele está mostrando na imagem agora. Assim que ele faz isso, o atleta pode, então, subir na baliza. Assim que o atleta subir na baliza, por sua vez, o que acaba acontecendo é que ele observa ali todos os atletas e, na sequência, tá? Que ele observou os atletas ali, para ver se não tem ninguém balançando, por exemplo, que não é permitido, se está todo mundo com o pé junto ali na borda, né? O que deve acontecer por motivo de segurança, tá? Ele então fala as suas marcas, tá? Depois que ele falou as suas marcas, um outro árbitro, que é o árbitro de partida, que está segurando o cronômetro, ele solta uma bolinha, né? Na verdade, o botão, e quando ele solta, um sinal eletrônico, sonoro, ping, uma buzina, né? Acontece, então todos os nadadores podem então entrar na água. Quando é no caso do nado costas, o árbitro geral ele dá dois apitos. O primeiro apito, tá? Ele levanta o braço apontando na piscina para que todos adentrem a piscina. O segundo apito para que os nadadores agarrem a baliza. E então o árbitro de partida aperta, né? Como é que eu posso dizer? É como se fosse um locutor de rádio, fosse um aparelho de rádio, ele aperta um botão onde ele fala as suas marcas, ou em inglês take your marks, e depois, na hora que ele solta, né, vem o sinal sonoro, vem um apito propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que você precisa entender, né? Você deve estar pensando, mas por que os nadadores, por exemplo, eles não podem balançar na hora que vai acontecer a largada? Não podem balançar, porque no balanceio, por exemplo, ó, um nadador pode ser pego quando ele está balançando para frente. E se ele está balançando para frente no momento da largada, por exemplo, o que pode acontecer é que ele acaba pegando um embalo. E como ele pega embalo, tá? Isso leva vantagem para ele, né? Então ele acaba levando vantagem e isso não é permitido, obviamente, tá bom? Não é honroso com os demais, com certeza não é, tá? Então vamos lá, né? Aqui uma descrição de modo geral, tá? Como eu falei para vocês, a autoridade máxima entre os juízes aqui na piscina e etc e tal é o árbitro geral, que a propósito pode intervir na competição a qualquer momento, né? Para observar e fazer as regras da FINA, Federação Internacional de Natação Amadora,
fazerem valer, né? E deve julgar todos os protestos referentes à competição. O que é julgar todos os protestos? Vamos supor, por exemplo, que um árbitro de virada do outro lado falou: olha, o nadador que acaba de nadar na raia 3 fez uma virada olímpica errada, por exemplo. Ele vai escrever na papeleta dele e vai levar até o árbitro geral. Depois que ele levar até o árbitro geral, o que acontece, tá? É que o árbitro geral ele vai olhar e vai discorrer se aquilo é certo, se aquilo é errado, se é para desclassificar realmente o atleta ou não. É ele que decide, tá? Ele que decide no final. Juiz de partida, próximo, vamos lá. Então, como nós conversamos anteriormente, ó, juiz de partida, né, ele terá total controle sobre os nadadores a partir do momento em que o árbitro geral lhe entregar a prova. E quando é que ele entrega a prova, tá? Como eu disse anteriormente, o árbitro geral ele apita e levanta o braço. A partir do momento que ele baixou o braço, a prova está liberada para o juiz de partida, que por sua vez, como eu disse anteriormente, vai apertar o botão da locução, vai falar as suas marcas e soltar o botão. Quando ele aperta o botão, ele aciona o cronômetro. Desculpa, deixa eu dar um passo atrás. Não é que ele aciona o cronômetro, né? Ele deixa o cronômetro preparado, porque o cronômetro, na verdade, é acionado quando ele solta o botão e não quando ele aperta. Quando ele aperta, na verdade, ele consegue falar. Aí ele vai falar ali no microfone, as suas marcas. Aí ele solta, quando ele solta o botão, todos os nadadores, então, podem sair, tá bom? É assim que acontece. É ele, especialmente ali, a autoridade para decidir, por exemplo, em que horas que começa a prova propriamente dita, em que horas que todos podem largar. Ele que fica ali ligeiro, ligado nesse momento tão importante. Tá bom? Fora este árbitro, nós temos também o árbitro que fica no banco de controle, tá? O banco de controle, esse banco de controle aqui, vocês estão vendo que já que não é um banco de controle de profissionais, e sim um banco de controle de amadores, só pelo perfil da galera que tá nadando aqui, né? Você consegue perceber. Mas enfim, o que faz o banco de controle? O árbitro que trabalha no banco de controle é ele que organiza série por série. Por exemplo, tá? Na primeira série, o nadador João vai nadar na raia 1. O Ciclano vai nadar na raia 2. Na raia 3 vai nadar a Fernanda. Na raia 4 vai nadar a Bruna, assim por diante. Quem é que determina tudo isso? Quem é que organiza isso, tá? O público que está do lado de fora não vê. Mas existe um setor específico que geralmente não é visível ao público, onde o árbitro de partida confere, por exemplo, o documento da pessoa e confere especialmente qual a raia que aquele indivíduo vai nadar e coloca eles em banco, tá? Em fila em suas determinadas raias, em suas respectivas raias, tá? E isso é bem importante, especialmente para a gente manter a boa organização e tudo acontecendo de forma plena. Tá? É no banco de controle, por exemplo, que acontecem esses tipos de provocações aqui, ó. Aqui vocês estão vendo o Michael Phelps, e eu esqueci o nome desse sul-africano que nadou com ele, que a propósito quase venceu o Michael Phelps, mas não foi para o mito aí o Michael Phelps, né? Enquanto no futebol, por exemplo, existem aí provocações, por exemplo, na hora, né, do jogo propriamente dito, na natação, geralmente essas trocas de olhares e essas encaradas, etc e tal, acontecem geralmente no banco de controle. Esse é um banco de controle profissional, como eu falei para vocês anteriormente, né? É um lugar onde os atletas se concentram e são preparados para partirem para a piscina, propriamente dito, tá? Então vamos lá. Banco de controle. Juiz do banco de controle é aquele que reunirá os nadadores antes da prova, né? O juiz do banco de controle ele deverá comunicar ao árbitro geral qualquer violação relativa à publicidade, né? E se o nadador não estiver presente no momento da chamada. Então vamos lá. Quando vai acontecer a prova, o locutor ele fala assim: ó, próxima prova a ser nadada. 50 metros nado borboleta, por exemplo. Peço que todos os atletas se dirijam ao balizamento. Quando ele fala isso, tá? Todos os atletas eles são obrigados a ir a um banco de balizamento. Na sequência, tá? O árbitro, né, do banco de controle, ele faz uma chamada para saber se estão todos lá. Se o atleta não estiver, ele está ausente, WO, não vai nadar. Aí ele que comunica, depois o árbitro geral, ó, fulano de tal não veio. Não apareceu aí. A raia dele geralmente fica vazia. Mas existe a possibilidade, para não ficar vazia, por exemplo, de juntar outras pessoas, por exemplo, na raia que ele ia nadar. Existe essa possibilidade.
Mas geralmente não acontece. Principalmente em provas profissionais, geralmente quando o nadador realmente da WO não aparece, a raia fica vazia, tá bom? Aqui, ó. Importante também, violação relativa à publicidade. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos não pode ter nenhuma propaganda de nada assim no corpo do atleta, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem atleta que faz aquelas tipo tatuagem de rena, né? Vamos supor que o cara faz uma tatuagem de rena de uma determinada marca específica. Não pode, entendeu? Aparecer esse tipo de coisa, esse tipo de propaganda, né? Bandeira do país dele, pode, essas coisas, etc e tal, mas propaganda propriamente dito, não. E nem mensagem, por exemplo, que possa ofender alguém, etc e tal, nada disso pode acontecer, tá? Próximo, juiz de virada, tá? Juiz muito importante aqui, tá? O juiz de virada, como o nome mesmo já diz, é aquele que toma conta da virada propriamente dito. É ele que fiscaliza se a virada, né, do atleta foi correta. Vamos relembrar um pouquinho sobre as regras, né, das viradas na natação? Então vamos lá. Bora. No nado livre, o atleta pode virar com qualquer parte do corpo. Isso significa que, tá? Desde que o percurso ele seja completo, o atleta pode encostar qualquer parte do corpo na borda da piscina, tá? Desde que ele encoste. Pode ser a cabeça, pode ser o pé, pode ser a mão, pode ser a barriga, pode ser o que quiser, tá? Mas só precisa completar o nado. Agora, nos outros nados tem umas regras mais específicas. Por exemplo, no nado costas, ele pode virar de costas, pode bater a mão de costas, tá? Ou pode até bater o corpo de costas, né? Ou até mesmo de frente. Desde que na última braçada, ele não faça uma braçada de crawl. E nem faça pernada de crawl quando ele estiver virado de barriga para baixo, ou seja, em decúbito ventral. Depois que ele virou de decúbito ventral, barriga para baixo, ele não pode mais nem bater perna e nem fazer movimento com o braço de crawl, senão descaracteriza o nado costas acaba virando nado de crawl. Quem olha isso, árbitro de virada, tá bom? Outra coisa, no nado costas, por exemplo, tem que ficar de costas o tempo todo, no máximo de lado. Então, se o nadador ele virou de costas e saiu de frente, tá desclassificado. Não pode virar de frente. Entendeu? Não pode. Vamos lá, nado peito e nado borboleta, tá? O nadador, ele deve tocar as duas mãos de forma simultânea na parede. Ele não pode tocar uma e depois a outra. Tampouco pode tocar uma mão só. Então, no nado peito e no nado borboleta, especialmente, não é permitido esse tipo de virada. Não é permitido, tá? Tem que bater a mão com as duas mãos juntas ao mesmo tempo. E o árbitro fica de olho nisso, obviamente. Tá bom? Bom, aqui nós temos um pouco da descrição daquilo que eu falei anteriormente, tá? E uma outra coisa que vocês precisam saber é que nas provas longas, de 800 e 1.500 metros também, os árbitros de virada, eles ficam com uma plaquinha, tá? Para dizer para o nadador, ó, foram tantas piscinas, faltam tantas piscinas. E na última plaquinha, ele coloca uma placa vermelha para dizer para o nadador que acabou, não tem mais virada, tá? O árbitro de virada, então, ele é bem importante nas provas de fundo também, porque eles orientam o nadador, especialmente para dizer quanto tempo falta para acabar. Entendeu? Quanto tempo falta para acabar a prova. Sem isso, por exemplo, não dá para o nadador se orientar. Ele é obrigado a contar ele mesmo. E olha, não é difícil você se perder numa prova de 1.500 metros. Por exemplo, uma prova de 1.500 metros são 30 piscinas ida e de volta. Então, alguns nadadores perdem a conta. Na prova, isso se for na piscina curta, né? Se for na piscina longa, são 15, metade. Um pouco mais fácil de contar. Mas, ainda assim, com a adrenalina na hora ali, é possível que o nadador, ele ainda perca o ritmo e venha a perder ali também, de repente, como é que eu posso dizer? A noção da prova, tá? Porque é muito longa. A prova aí de 1.500, ele tende a durar cerca de mais ou menos aí 15 minutos a 17 minutos, quando eu tô falando de bons nadadores aí, né? O nadador profissional mesmo, tá bom? Tá aqui, ó, são essas plaquinhas, ó, que mostram, especialmente pro nadador, tá? Quanto falta ainda para terminar, né? Quantas piscinas ainda faltam? É esse tipo de plaquinha aqui que fala quanto falta para acabar. Olha que legal. Auxiliando assim o nadador propriamente dito, tá? Bom, vamos agora ao juiz de nado. O que é o juiz de nado? O que ele faz? Como é que funciona? Bora lá. Olha só, o juiz de nado, tá? É aquele juiz, especialmente, que se desloca ao lado da piscina para ver se os nadadores estão nadando
redundante até, né? Ver se os nadadores estão nadando aquele nado que é proposto para aquela modalidade, para aquela prova, digamos assim, né? Propriamente dito. Por exemplo, no nado livre, eu posso nadar qualquer nado? No nado livre, eu posso. Mas no nado peito, costas ou borboleta, eu só posso nadar o peito, costas ou borboleta em sua respectiva prova. Se eu nadar uma prova, né, de borboleta, fazendo pernada de peito, por exemplo, eu descaracterizo a prova. Então, esse nadador deve ser desclassificado. Se durante o nado costas o indivíduo vira de frente na piscina e dá uma braçada de crawl, descaracterizou o nado costas. Então, está desclassificado também. Então, quem é que olha para ver se o nado é exatamente aquele que está sendo proposto, né? É o árbitro de circuito. Esse árbitro propriamente dito, tá? O juiz de nado. É ele responsável por isso, tá? Próximo árbitro, cronometrista, tá? Como o nome mesmo já diz, o cronometrista, ele cronometra o tempo, tá bom? Só que olha só que interessante, em provas profissionais, por exemplo, geralmente não é o tempo do cronômetro dele que vale. Como assim? Não entendi, professor. Bom, porque em provas profissionais, o que acaba acontecendo é que o cronômetro, ele é eletrônico, ou seja, a partir do momento em que o juiz de partida, ele solta o botão, o cronômetro de todas as raias são acionados automaticamente, tá? Automaticamente. E eles param também assim que o nadador toca nessa placa aqui, ó, tá? Que é a placa de chegada, beleza? Assim que o nadador toca na placa, né, de cronômetro, automaticamente tem um touch ali que para o cronômetro daquela raia especificamente. Olha que legal, que tecnologia muito interessante. Entendeu? Então, o que que acontece? O cronômetro, na verdade, na mão do cronometrista, em provas profissionais, servem principalmente para caso, por exemplo, não funcione o cronômetro oficial, que é o cronômetro eletrônico. Mas, professor, deve estar perguntando, é possível que isso aconteça, venha falhar o cronômetro principal? Sim, é possível, até mesmo em Jogos Olímpicos. E como é que pode falhar? Pode acabar a luz, entendeu? Pode piscar a luz, aí o cronômetro para. Entendeu? Então é preciso ter um cronometrista ali com o cronômetro na mão. Beleza? Bom, outra coisa interessante, olha só, em provas de fundo, tá, como 800 e 1.500 metros também, o cronometrista faz uma outra função, que é o tocador de sino. Como assim, professor, tocador de sino? Olha só, por o nadador ele não perder, né, a conta, não perder o controle e saber que ele está na última piscina, ou seja, a última vez que ele vai e volta, na última volta, tá? Um sino é tocado na raia ali do nadador, entendeu? Bem baixinho, perto dele, exatamente para avisar que é a última piscina que ele deve fazer, auxiliando assim o nadador, tá bom? Bom, além desses aí, nós temos também o chefe dos cronometristas. O chefe dos cronometristas é aqueles que auxiliam o cronometrista propriamente dito. Ele tem um cronômetro também, ele aciona o cronômetro, porque por diversas razões, por exemplo, numa prova, né, o cronômetro de alguém pode falhar. E se o cronômetro de alguém falhar, por exemplo, o que pode acontecer é o nadador ser prejudicado no que diz respeito aí ao tempo cronometrado. Então, falhou o cronômetro, o chefe do cronometrista está ali para conseguir pegar e ajudar esse cronometrista que de repente perdeu, esbarrou sem querer na coxa, ou deixou cair, ou esqueceu de acionar o cronômetro, entendeu? Pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Bom, além disso, tá? O chefe dos cronometristas é aquele também que pega toda aquela papelada, né? Porque o cronometrista ele tem que anotar o tempo, tudo bem? Ele entrega no final da prova para o chefe do cronometrista que vai levar esse papel com o número da raia e o tempo para o banco de controle. Lá no banco de controle é feita então toda a apuração para saber quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, tá? Juiz de chegada. Olha lá. Para que serve o juiz de chegada? Bom, é uma precaução. Dá de falhar tudo, a gente tem um juiz de chegada. O juiz de chegada, ele fica nas bordas da piscina. Geralmente a gente tem mais de um. Fica um numa borda e a outra na outra, por exemplo. Para que serve? Ele fica com um papel na mão, dizendo, ó, quem chegou primeiro foi a raia 4, o segundo foi a raia 6, o terceiro foi a raia 1. Ele tenta anotar pelo menos os 3 primeiros. Por quê? Caso venha a falhar os cronômetros também na mão dos cronometristas de alguma forma, quem vai decidir, por exemplo, quem foi pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro, independentemente se a gente tenha ou não tempo, é o
juiz de chegada. Ele que vai olhar e falar, não, quem chegou primeiro foi o raia tal, segundo foi o raia tal, e assim por diante. Entendeu? São chefe, é o chefe do juiz, não, desculpa. O juiz de chegada que faz isso, tá bom? Mas isso é mais em realmente competições aí principais, tá vendo? Então, olha só, o juiz de chegada, né, se necessário, nas provas aí, de prova não, desculpa, nas competições, né, mais importantes a gente tem, tá bom? Como eu falei anteriormente, ó, mesa de controle, tá? O que que é a mesa de controle propriamente dito? Vamos lá. A mesa de controle é aquele lugar onde todas as informações eles serão compilados, tá? Igual eu falei anteriormente. Por exemplo, um árbitro de virada desclassificou o nadador da raia X na série anterior. Essa papeleta vai primeiro lá para o árbitro geral. O árbitro geral vai olhar para ver se classifica ou se desclassifica ou não. Assina para dizer que ele está ciente e envia para a mesa de controle. Enviou para a mesa de controle, na sequência faz-se valer a vontade ali do árbitro geral. Então, desclassifica o indivíduo. Então, ele é desclassificado. Outra coisa que acontece na mesa de controle, né? O juiz da mesa de controle. Ele que recebe toda a papeleta da série que nadou, né? Foi acabar de ser nadada, e ele que vai organizar, ó, quem chegou em primeiro foi esse, segundo esse, terceiro foi esse. Então, ele que organiza ali, por exemplo, a premiação. Entendeu? Ali é a mesa de controle, tudo acontece ali, tá? Composição das séries. Então vamos lá. Como é que funciona geralmente em competições grandes, como por exemplo o Troféu Brasil de natação, como por exemplo na Taça José Finkel, nos Jogos Olímpicos, Mundial e etc e tal. Vamos lá. É composto especialmente por 3 etapas, tá? Eliminatórias, semifinais e finais. Nas eliminatórias, nadam todos os nadadores que estão inscritos. Geralmente acontece de manhã. Aí, na sequência, todos os nadadores, né, que participam, acabam sobrando 16. Esses 16 são classificados para a semifinal. São 2 baterias com 8 nadadores cada um. Vão para a semifinal. Geralmente acontece na tarde, tá? E a final acontece geralmente, quando é nos Jogos Olímpicos ou Mundial, no dia seguinte, pela manhã, acontece a final, onde são classificados somente os 8 nadadores. Beleza? Vamos lá. Bom, professor, e em caso, por exemplo, né, de acontecer, por exemplo, em caso de tempos iguais, ou seja, empates, né? O que que eles fazem? Bom, nas piscinas, né, onde acontecem essas competições mais importantes, a gente tem, na verdade, não 8 raias, mas sim 10. Então, existe a raia 0 e existe a raia 9. Entendeu? Então acontece, por exemplo, um empate, o que é bem difícil acontecer, mas pode acontecer, porque tem que empatar, inclusive, nos milésimos, então por isso que é difícil acontecer. Então acontece deles usarem as outras 2 raias, a raia 9 e a raia 0, tá? Outra coisa importante pra vocês saberem, ó, não há eliminatórias e nem semifinal para 400, 800 e 1500. Nas provas mais fundas, tá? O nadador não se desgastar muito, não nadar diversas vezes, por exemplo, acontece a final direto. Como acontece? A FINA, a Federação Internacional de Natação, pega, por exemplo, o melhor tempo do nadador no último ano. E assim aproxima nas últimas séries, especialmente aqueles que têm o melhor tempo, obtiveram os melhores tempos no último ano. Geralmente é assim que acontece, tá? Bom, mínimo de 3 nadadores por série é uma outra regra também. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que que em Sydney 2000 esse nadador, se eu não me engano, esqueci o nome dele, não adianta, tá? Mas enfim, ele nadou sozinho. Por que que ele nadou sozinho? Porque ele estava, na verdade, na primeira série, e tinham 3 nadadores só que os nadadores ao lado dele foram desclassificados. Então, por isso, ele nadou sozinho. Mas, na verdade, a gente tem que nadar com pelo menos 3, entendeu? Olha lá, em caso de empate, né? Composição da série. Em caso de empate, o 16º lugar, né, da semifinal ou oitavo para a final, haverá uma prova de desempate entre os nadadores. Então, para passar para a semifinal ou para a final, por exemplo, pode haver um desempate em horário a combinar com a organização, tá? O árbitro geral. E se o empate persistir, um novo desempate vem a acontecer. É muito difícil acontecer esse tipo de coisa, mas pode acontecer, entendeu? Então, assim, como eu disse para vocês anteriormente, nas eliminatórias cabem apenas 16.
e na final cabem apenas 8, tá? Se empatar, por exemplo, né, o 16º lugar, o que acontece é um desempate, um nadador contra o outro, entendeu? É uma situação bem inusitada, bem difícil de acontecer, tá? Mas pode acontecer. Outra coisa, olha lá, quando um nadador ele desiste da semifinal ou final, um outro nadador reserva é chamado. Como assim, professor? Não entendi. Tá? Vamos supor que para a final classificaram 8. Aí vamos supor que o 8º lugar fala, eu vou ficar em 8º mesmo, então eu não vou nadar essa prova. Prefiro me reservar para outra. Então, o que acaba acontecendo? Para aquela raia não ficar vazia na final, eles chamam o nono tempo. Se o nono tempo quiser nadar, ele está convidado, ele pode. Entendeu? Aí vamos supor que o nono também não quer, mas o 10º quer. O 10º pode nadar. E assim por diante. É como se fosse um suplente. Entendeu? Assim por diante.